Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença, quem puder deixar seu like agradeço demais, uma ótima quarta-feira. E vamos lá gente, nesse vídeo aqui eu quero comentar uma coisa, mais um jogo onde um time enfrentou um europeu e foi o Monterrey, dessa vez empatou 1 a 1 com a Inter. Mas eu quero falar uma coisa no geral aqui sobre o que os times sul-americanos estão fazendo contra os europeus e mostrar uma fala do Rafael Sobis, que eu tenho comentado sobre isso, e mostrar para vocês que concordo plenamente com a opinião dele. Então fique aí com a opinião que o Rafael Sobis, ex-jogador, deixou. Lá em Portugal estavam falando que o Palmeiras é uma potência comparado com o Porto. 90 Parece milhões de dólares investidos e tal. Que... Aí quando o europeu olha pro Palmeiras, porque essa é a forma da gente chegar até o europeu, senão eles sabem que a gente existe. Os times brasileiros estão bem, estão com dinheiro, sei lá o quê. Mas eles não olham. A partir do momento que Porto, Palmeiras, os caras vão lá e se debruçam, olha que metade do time do Palmeiras, poxa, o cara é da seleção paraguaia, o outro cara é da seleção colombiana, os caras não sei o quê. Caraca, o time dos caras é bom. Por quê? Porque teve a oportunidade de ver, estudaram. E o Palmeiras, assim, arrebentou. Só que a imprensa fala, em vez de falar que o Palmeiras esteve muito bem, vão falar que é o pior Porto que existe. Bom, eu concordo plenamente com ele no sentido de que isso está acontecendo nesse momento. Aí alguns por clubismo, alguns porque não querem dar o braço a torcer. Porque antes do jogo do Palmeiras e do Porto, como o Rafael Sobis estava falando, o Porto ia ganhar, ia passar o carro. Eles não têm conhecimento de como... eles sabem por cima, mais ou menos, como que são os times brasileiros. Diferente do Bernardo Silva, que deu uma entrevista ontem falando que conhece todos os times brasileiros. Falou do Palmeiras, falou do Flamengo, falou do Fluminense, falou do Botafogo. Sabe quem ganhou a Libertadores, sabe como que vem a sequência dos times nas últimas temporadas, porque é um cara que acompanha, diferente lá de fora. E aí algumas pessoas aqui do Brasil, da imprensa, criaram uma expectativa que o Porto passaria o carro no Palmeiras, que o Borussia passaria o carro no Fluminense, que a Inter iria atropelar o Monterrey, que o Benfica faria a mesma coisa com o Boca Juniors. Não aconteceu. Aí, porque não acontece, começam a tentar criar roteiros porque não aconteceu, mas o Porto é o pior e tal. O Borussia é esse time que chegou nas quartas da Champions, mas esse time é fraco. O Benfica é um time que não ganha nada na Europa há muito tempo. E a Inter de Milão? Vou falar o que da Inter de Milão? Então assim, sempre tem um si quando o europeu não ganha. E eu não concordo com isso. Se por um acaso tivesse esses times dos quais eu citei tivessem ganhado dos times brasileiros, ou do Monterrey, ou do Boca Juniors, iriam falar, olha lá, a superioridade dos caras. Os caras foram lá, nem apertaram, se fosse 1x0, 2x0. Olha lá, os caras nem apertaram e já ganharam o jogo. Como alguns adversários foram superiores aos times europeus, a gente começa, mas é o calendário. Antes podia jogar no final do ano. Mas foi o calor. Mas foi o desinteresse. Mas foi aquilo. A verdade é, os times sul-americanos estão surpreendendo os times europeus. É aquele recorte que eu faço aqui direto. Você tira ali o Bayern de Munique, Real Madrid, City ainda, eu ainda tiro um pouco, porque por mais que não tenham feito temporadas absurdas na Europa, e o Paris Saint-Germain, de resto, dá jogo, mano. O europeu pode até ser mais favorito, mas dá jogo. Dá jogo, por quê? Porque os times daqui estão cada vez melhores, se preparando melhor. Aí tem a questão física, que é um componente, sim, que eles estão em final de Europa, em final de temporada. Problema deles, eles sempre jogaram contra nós no final da temporada. E os times brasileiros só o fiasco. E aí não tinha essa desculpinha. Então, quando o europeu não ganha, tem sempre alguma frasezinha, tem sempre alguma, como eu posso dizer, sempre pontuar algo ali para tentar defender o time europeu. A verdade é, o Palmeiras jogou muito melhor que o Porto, o Fluminense jogou muito melhor, o Boca Juniors surpreendeu o Benfica e o Monterrey ontem também deu um calor na Inter de Milão em alguns momentos. A Inter teve mais chances ali, criou mais oportunidade, mas teve bola na trave do Monterrey quando estava 1 a 1 o jogo. Os times estão tentando igualar das suas maneiras. Mas, como o Rafael Sobis fala, eles não têm conhecimento, eles têm um conhecimento bem raso e se depararam com uma situação desconfortável para eles. E aí, o que é bom? Vamos usar algumas desculpas, vamos desfocar, vamos falar de tudo que for necessário e não dar valor para o que está sendo feito dentro do campo. Como eu sempre falei, como eu falei esses dias aqui, nós palmeirenses e quem torce para os seus respectivos times, tem que valorizar o seu time. Eu vi Xabi Alonso elogiando muito os times brasileiros. Eu vi o Filipe Inzaghi, treinador do Al Hilal, também falando que aqui estão os melhores do mundo, que aqui não tem time bobo. Como eu falei, quem não reconhece o que os brasileiros fizeram até agora contra os europeus, de duas uma. Ou estão com inveja, ou não querem dar o braço a torcer e ficam inventando desculpa para defender o europeu,
O clubismo é muito alto e não consegue elogiar. Como o seu Mauro César Pereira ontem, que estava falando sobre o Fluminense contra o Borussia Dortmund, cheio de dedos. Não, mas o Fluminense jogou bem sim, mas não ganhou e tal. Os europeus não estão conseguindo vencer os times sul-americanos. Essa é a realidade. Se tivessem ganhado, os elogios estariam lá em cima. E porque os sul-americanos não merecem elogios? Merecem sim. Bom, é o que eu acho. Deixe seu comentário aí. Tamo junto, galera. Até a próxima. Tamo junto.